Monkey D. Luffy, Gol D. Roger, Rox D. Shebeck e agora Nefertari D. Lily. Quem são os D? O que esse nome significa? O que é a vontade dos D? Essas fatídicas perguntas queimam no coração dos leitores de One Piece há décadas, mas hoje, no capítulo 1085, nós tivemos simplesmente Mu revelando quem eram os D, como os poneglyphs foram espalhados pelo mundo, além da verdadeira luz da resistência que deu ao planeta uma minúscula chance de vitória, uma mínima chance de superar o destino vazio propagado por Imu. Nefertari D. Lily teve a sua importância revelada. A família de Rei Cobra secretamente faz parte dos D, vivendo com um nome proibido e secreto por séculos, protegidos por uma promessa que passou de geração em geração, para que um dia esses esforços pudessem ser recompensados e o mundo tivesse uma chance de ver novamente o amanhecer. Cobra foi assassinado por Imu, logo depois de insinuar que ele seria um dos 20 reis do pacto original, claramente pintando um cenário em que a figura que vive tomada pelas sombras não se satisfez em ascender aos céus, apunhalando todos os seus aliados para se tornar sozinho a maior potência de todos, aquele que se senta no trono vazio, o rei do mundo. Um mistério, uma temática única que assombra leitores e personagens de maneira similar. O homem que se senta no trono vazio, que oculta informações sobre o século perdido, também conhecido como Void Century, ou século vazio. O homem vazio que acusa os D de serem meros ecos ou formas do seu antigo inimigo. É exatamente essa forma que ataca o Rei Cobra. De maneira espetacular, Oda usou a representação de Mu para ser a sua maior arma. O Rei Cobra é morto por um golpe de uma forma vazia, uma seta que parece não ser preenchida por nada além do necessário para destruir a vida de seu oponente. Essa é a principal verdade sobre Mu. Ele usa o vazio para destruir seus oponentes. O mesmo vazio que censura a verdade, que mantém a população na escuridão, que omite a história e impede a busca por luz, custe o que custar. O vazio que impede os navegadores de se encontrarem em alto mar acaba de rever o seu maior farol. Na escuridão absoluta, a menor fagulha pode ser vista por nossos olhos. E no momento mais obscuro do Reverie, Rei Cobra e a herança histórica de Nefertari D. Lily acenderam as chamas da esperança que foram passadas para o usuário da Fruta do Fogo. O próprio Imperador das Chamas, aquele que certamente pode pegar uma fagulha e transformar em uma supernova. Boa. Não, mentira. Até podia ser, mas ainda não. É só o Sabo mesmo, o segundo em comando do exército revolucionário. O capítulo 1085 tem muitos segredos, detalhes e referências completamente insanas, e hoje nós vamos embarcar em uma jornada que pode nos fazer descobrir toda a verdade sobre o mundo de One Piece, nem que percamos um século inteiro pra isso. Fala aí galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Por favor, slepe no like, dá essa moral pra gente. Se gostou da intro, dá o like, se inscreve, clica no sininho, vídeo todo dia, meio-dia, live todo domingo. Tamo aqui com vocês, então dá essa moral pra gente. E Alanzito, chama a vinheta, não quero papapá não. Hoje é dia de One Piece. Essa porra. Cobra observa em choque algo que ele nunca imaginou que veria. Uma figura se sentando no trono vazio, uma das representações mais críticas da farsa que é a política ditada pelo governo mundial ao resto do mundo. É um choque tão grande que a sua respiração encurta. Podemos ouvir o arfar do monarca enquanto seus pensamentos correm para a conclusão mais óbvia. Ninguém deveria ser permitido sentar ali. Mas permitido por quem? Como sabemos, nos próximos minutos o Rei Cobra vai entender uma verdade que poucos tiveram a chance de vislumbrar. Imu é a acusação, juiz e executor deste mundo solitário. A composição do quadro é maravilhosa. O Oda faz questão de destacar uma verticalidade imponente, esticando o trono vazio até lá no alto, fazendo com que Imu seja um pontinho no céu e com um truque de perspectiva, fazendo com que o próprio leitor tenha que olhar para cima e se enxergar pequeno e distante do poder que reside no topo do trono vazio. Outro detalhe interessante é a postura do Gorosei. Claramente rola um movimento de abre alas, mas se você notar com detalhe, eles já colocam as mãos em suas vestimentas próximo de onde estão as suas armas. O próprio Gorosei do Gand já segura a espada ali, e isso não é nada discreto, por mais que pro leitor possa ter passado batido, certamente pro Cobra não passou. Existe também um contraste entre Mu e Cobra em seus pensamentos. Enquanto o Cobra pensa que o mundo não pode ser uma monarquia absolutista, onde apenas uma pessoa representa a vontade de todo mundo, através da sua própria vontade, enquanto o homem no trono vazio fala em dois balões que ficam na parte oposta do Cobra, tanto fisicamente na página, quanto ideologicamente. Há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco.
e vós deveis responder a uma única pergunta em troca, cobra. Através dessa fala, nós partimos para a nota de tradução que inspirou milhares de pessoas da comunidade mundial a comentar esse capítulo com um pouco mais de profundidade. E realmente é algo muito interessante. Esse mu, aparentemente, é a maneira de referir a si mesmo na terceira pessoa, tendo um significado mais comum que se alinha completamente à temática dessa figura, traduzindo-se em perdido/vazio. Os mesmos termos que usamos para referenciar ao século perdido e também ao trono vazio. Mas em uma interpretação mais abrangente, o termo pode significar até sonho. Eu não sei falar japonês, mas ter várias interpretações diferentes do mesmo ideograma, kanji, ou enfim, símbolo literário específico, é algo comum nessa língua. E Oda ama brincar com isso para expressar vários conceitos e nuances que muitas vezes nós, ocidentais, ou simplesmente quem não fala japonês, não consegue entender. Fora a dualidade, temos também uma dica interessante. Se mu também pode ser interpretado como sonho, além do sentido primário de perdido/vazio, isso pode ter uma conexão com a própria origem das Akuma no Mi. Como o Dr. Vegapunk explicou no capítulo 1069, sua teoria dita que as frutas do diabo, as Akuma no Mi, são provenientes dos sonhos da humanidade, tanto os sonhos quanto os desejos. Duas palavras começam com um D em inglês, sendo dream e desire, sendo dream, sonho, e desire, desejo. Esses conceitos também se opõem ao oceano, que representa a natureza e a ordem das coisas pela teoria de Vegapunk. A gente sabe da conexão entre Mu e oceano, porque o seu nome, ao contrário, soletra exatamente isso, U-M-I. Umi é oceano em japonês, então talvez Imu represente a antítese dos desejos da humanidade, o inimigo natural das frutas do diabo, a ordem que brutaliza a imaginação, o desejo e os sonhos humanos. E virando a página, outra bomba. Cobra reconhece o nome Mu, revelando que entre os 20 fundadores, um deles teria esse mesmo nome. Pela reação de Mu, Cobra acertou em cheio. Ao dizer que não é digno de resposta, Oda praticamente confirma para o leitor que, de fato, essa figura que vemos 800 anos no futuro da promessa entre os monarcas fundadores é a mesma que se ajoelhou perante o trono vazio antes de trair os fundadores e mudar a história para sempre. Mas vamos focar no agora, porque Imu dá a sua versão do segredo dos D. Esse segredo que tá no mangá há tanto tempo e que pela primeira vez temos a versão do vilão do que é esse segredo. É muito empolgante. Abre aspas. O D se refere àqueles que se opuseram naqueles dias. Os D que surgiram em vários incidentes recentemente não são nada mais que cascas vazias que desconhecem o significado do seu próprio nome. Entretanto, isso tudo se deve ao grande erro da Rainha Lily, há 800 anos, dos chamados estudiosos que estavam estudando o século perdido. Tá. Vamos dissecar então essas informações. A primeira frase é claramente uma referência ao reino antigo. Eles provavelmente são os D, que são os inimigos dessa ordem que Mu-sama se refere, Provavelmente o pacto dos 20 reis e também toda a instituição do governo mundial de maneira mais abrangente. Agora, pela primeira vez, o Oda confirma que a família dos D realmente eram os representantes máximos do reino antigo e a herança da vontade dos líderes do passado. Mas já amarrando nisso, Imu informa que no presente eles não são relevantes. Uma maneira de se enaltecer, além de apontar para como a história é tão distorcida a essa altura que a própria família herdeira da vontade dos D não entende de verdade o que isso significa. A gente só sabe frases e recortes, como o Corazon declarando que os D são os inimigos naturais de Deus, o Lore falando que eles sempre trazem a tempestade. Existe toda uma mítica desconhecida sobre uma família que lutou contra Imu diretamente. É uma loucura, Imagina você não entender a história e sua própria família ter sido distorcida pelo tempo de maneira que você não entende essa vontade herdada. Os personagens de One Piece sentem, eles agem, eles combatem, mas sem essa herança bem definida, sem a verdade preservada, sem a história para se espelhar e não cometer os mesmos erros no futuro, os D vivem essa tempestade que nunca realmente se forma e derruba de vez o reino tirânico de Insama. Mas aí a gente entra na loucura de Imu. Aparentemente a figura é tomada por raiva. É interessante porque desde a sua revelação inicial no capítulo 908, nós vemos apenas essa figura etérea que não parece ter emoções nem sentimentos, como se fosse um totem da vontade do governo mundial. Mas agora nós vemos um outro lado. Vemos vaidade, desgosto, ciúmes, ódio. Toda essa presença estoica cai por terra quando o assunto se torna Lily. A gente pode não perceber inicialmente durante seu discurso, mas graças à dica do Rei Cobra, Imu-sama entende em tempo real que foi passado pra trás, que foi feito de otário, feito de bobo, feito de trouxa por Lily. Ele liga os pontinhos e entende.
que tudo que acontece, os poneglyphs, a vontade dos D, a era dos piratas, isso não é uma mera coincidência, uma risada do destino. Na verdade, isso pode ter sido um plano arquitetado há mais de 800 anos. Segundo Imu, um erro cometido por Lili resultou nos poneglyphs sendo espalhados pelo mundo, fazendo com que piratas e aventureiros de todo o globo navegassem em busca de tesouros e acabassem encontrando algo muito mais perigoso para Imu, a verdade. E aí quando ele pergunta se por acaso isso realmente foi um erro ou um acidente, todos os Goroseis encaram isso como um sinal e já sacam as suas armas. O Rei Cobra sabe que a situação é extremamente crítica e esses vão ser os últimos minutos da sua vida. A gente vê isso um pouco mais pra frente, mas o Oda deixa bem claro, a partir do segundo que o Rei Cobra bateu o olho em Imu, ele já tá morto. Toda essa interação já tem um predicado. Rei Cobra não pode sair com vida dessa sala. E também nessa altura Imu já entende o que estava na carta de Lili. Ele já ligou os pontos, mas nós, os leitores, não sabemos, o que acaba gerando uma tensão maravilhosa. Algo muito grave vai acontecer. E os enormes balões de fala comparados ao pequeno Imu em perspectiva contrastam o peso das palavras ditas por essa figura. No capítulo 1084, o Rei Cobra revelou que existe uma carta que é passada de geração em geração na Freia Nefertari, escrita em punho por Lili, e com uma dica que dá um significado enorme para tudo. E agora Imu quer saber o nome completo dessa figura. Um nome que ele suspeita que Cobra e os comandantes de Alabasta tenham escondido por séculos. E dessa vez ele tá mais que certo. Com uma realização soturna de seu destino, Rei Cobra entende que não existe mais nenhuma chance de escapar e revelar a verdade ao mundo. Acredito que nessa altura ele realmente não tem mais nenhuma esperança de viver. Mas assim como a humanidade, ele carrega o desejo absoluto pela verdade. Que todos possam saber a verdade que libertaria o mundo, a verdade que apenas ele naquele momento sabe, a verdade que vai morrer. Nesse momento, o Rei Cobra deve ter se sentido o homem mais sozinho do mundo. Imagina morrer com a mensagem que poderia salvar toda a humanidade. Imagina o peso, a dor. É muito dramático. É tão dramático que ele tenta usar a sua lábia pra ganhar um tempo, pra lhe dar um espaço, talvez. Uma mentira me faria escapar? Mas não. O Gorosei do Bigodon confirma que a partir daquele momento o seu destino já havia sido selado. Depois dessa confirmação, Cobra reflete sobre seus últimos minutos, o período que mudou completamente a sua vida e a de sua família. Antes, ignorante, o Rei Cobra poderia viver e continuar propagando o domínio do governo mundial através do pacto do Reverie e Alabasta. Mas agora acabou. Ele descobriu o maior tabu do mundo. A tensão chega ao clímax, uma página dupla histórica para One Piece. Vemos pela primeira vez como o Sabo estava ouvindo, escondido atrás de uma pilastra da sala. Não dá pra saber há quanto tempo ele estava ouvindo, mas ele entende que descobriu algo gigantesco. De maneira incrível, o Rei Cobra fala o nome completo de Lili. Nefertari de Lili. E ao ouvir a letra que define seu destino, isso deixa Imu engatilhado. Ele rapidamente ataca o Rei Cobra, o empalando por baixo de sua cadeira com um poder que lembra uma seta. Calma, inclusive, que eu já vou falar dessa habilidade do Imu. O golpe é brutal, e provavelmente nessa altura Cobra já foi ferido fatalmente com um grande rasgo na área do seu torso. Em uma reação rápida, o Sabo aparece, que parece ativar o Haki da observação de um dos Gorosei. Todos eles, a partir de agora, são reconhecidos pelos leitores como guerreiros habilidosos, adversários formidáveis. O Gorosei não é mais um bando de velhinho diplomata. Eles são o bicho. Quase que literalmente, né? O dono do cano abre com o Riken tentando imolar todos os Gorosei, que ficam tentando se proteger por trás das brasas. O que me dá a impressão que nesse momento eles não estão só tentando se proteger, eles também estão se transformando nas formas que vamos ver, ou ver, né, um pouquinho mais pra frente. Enquanto o Rei Cobra é jogado pra trás pelo impacto, inteligentemente Sabo continua atacando, soltando um Brooks Gambit, movimento do xadrez e shogi, onde o rei é colocado em xeque por um cavalo, cercado das suas próprias peças. Super temático, já que Imu é colocado em xeque, rodeado pelo Gorosei. Outro detalhe interessante, logo depois de perguntar de onde veio o Sabo, podemos ver que Imu realmente começa a se transformar, o que dá uma impressão que essa também é uma fruta zona mitológica, e esse aspecto de deformação na transformação realmente pode indicar isso. Eu já vou deixar aqui de aviso, a gente vai especular, mas pra cravar, pra ter certeza mesmo, eu acho que esse capítulo não tem as informações necessárias. O Oda realmente está com as cartas muito próximas ao peito, tanto que essas silhuetas fazem diversos movimentos, mas você nunca realmente consegue identificar um poder específico, uma habilidade. São formas dismorfes, atacando e dando dano e desviando, enfim. É uma maneira do Oda de falar, ó, as silhuetas estão aqui, especulem como quiser, mas eu só vou revelar mais pra frente. Em uma vertente, o que estamos vendo é parecido com o que o Sabo tá vendo. Imu realmente é uma silhueta monstruosa, consegue se deformar e gerar formas como o Ben tem. Até por isso, faria sentido a seta que acertou o Rei Cobra antes, vindo diretamente de Imu. Isso poderia representar o poder do Void, uma fruta que representa o vazio, o nada. Quem sabe Imu-sama não tem a evolução da fruta do Barba Negra, algo ainda mais poderoso que a escuridão, o vazio completo.
Acho que seria muito interessante, até porque, vou falar um pouquinho mais pra frente no final do review, o objetivo do Barba Negra é o mesmo objetivo do Shebek, e o objetivo dos dois, na verdade, é se tornar o que Imu-sama é, o rei do mundo. Já dou mais detalhes, mas essa relação temática entre escuridão e vazio vai estar sim encalacrado em One Piece, eu tenho quase certeza disso. E outra vertente, Imu teria uma habilidade que realmente tem um formato de alguma coisa. Aê! Talvez uma criatura mítica, talvez o oceano, a água. Se você entrar agora em qualquer rede social, vão ter milhares de diferentes palpites e referências muito boas que o Oda pode ou não pode ter usado. No entanto, eu vou me ater ao que aparece no mangá, uma forma grotesca e gigante que consegue engolir o Riken do Sabo, o que já é uma loucura por si só, mas ao mesmo tempo pode ser até uma referência do Oda ao que aconteceu em Banaro, quando Barba Negra com Yami Yami no Mi conseguiu impedir a Meramea. Só que nesse caso não seria Yami Yami no Mi, seria Void no Mi, Imu Imu no Mi, enfim, alguma fruta que representasse esse vazio, essa silhueta, essa sombra que é Imu-sama. Se Imu tem de fato uma conexão ao oceano, a tudo que é natural e vai contra os desejos humanos, representados pela fruta do diabo, talvez esse seja um poder diferente. O Joe, que é um criador bem legal da gringa, comentou no Twitter como os Gorosei e Imu podem ter versões corrompidas dos frutos. Talvez um poder que vem do oceano e permite que o governo mundial enfrente os desejos da humanidade e mantenha a pureza da sua ideologia baseada no oceano. Essas silhuetas também me lembram muito o No Face de Viagem de Chihiro, também conhecido como Kamikakushi. Mas não tem como saber se são silhuetas só ou se de fato esses são os formatos. Pelo que eu conheço, o Oda acredita que são silhuetas e existe um design super elaborado por trás dela. Até porque o formato se mantém consistente durante o capítulo para cada um dos Gorosei. Eles não agem como massas amorfas que vão mudando entre si, agora um é um, outro é outro é o touro, outro é o bagulho com bagulho nas costas e tal. Não, eles mantêm a mesma forma de silhueta. Se você reparar, nos poucos quadros que eles aparecem, dá pra ver uma consistência entre cada um dos Gorosei. O Saturno é do chifre, o Altão Lourão é esse bocudo. Gandhi, espadachim, é esse que parece ter um arco nas costas, típico de criaturas mitológicas, Buda e afins, compartilhado pelo Luffy despertado, Yamato Formazon, entre outros. Teorias. Depois tem uma espécie de ave, o dinossauro, que é outro Gorosei altão bigodudo, e o Gorbachev Bigodovski também é um gelecão bolado, o que torna Imu essa figura gigantesca, certamente o mais poderoso entre os 6 apresentados. Bom, o ataque do Sabo realmente parece não ter sido efetivo, o que o faz refletir, né? Ele fala que não esperava que o inferno, né, que é sempre associado ao submundo, ao subsolo, ao chão, na verdade estava nas alturas, onde o divino, os anjos e Deus geralmente habitam. Mais uma brincadeirinha do Oda sobre como toda a caixa dos Tenryubitsu e Gorosei se apresentam como seres divinos e celestiais, mas na verdade eles são os próprios capetas encarnados na Terra, porque o que eles mais fazem é tirania e maldade com o brasileirinho, né? A população no mundo de One Piece. Engraçado que vimos na capa do Jornal Econômico Mundial a foto do Sabo perante o Rei Cobra. E desde esse momento nós estamos zoando, né? Perguntando quem é que tirou essa foto. Bom, felizmente o Oda respondeu. E, aparentemente, um Dendemushi de segurança faz o flash, o que deixa o Sabo bolado, porque ele já entende o pepino que se meteu com esse clique. Mas não tem tempo pra você se preocupar com as guerras de narrativas do Jornal Mundial e do Twitter de One Piece, porque o bagulho tá doido. O Gorosei virou uns bichões, existe um cara sentado que virou uma salamandra gigante, tá já preso na parede que na lagartixa, o Rei Cobra está morrendo, o bagulho tá muito doido e o Sabo precisa agir. O Rei Cobra comenta sobre conhecer o Luffy e saber quem o Sabo é também. Imaginamos que a Vivi e seus conselheiros devem deixar o Rei Cobra sabendo de muita coisa importante sobre o mundo, inclusive das ações do Imperador das Chamas. Mas, justamente essas narrativas que chegam até a monarquia de Alabasta fazem com que ele acredite que os revolucionários odeiam todos os reis e rainhas do mundo, o que o Sabo revela não ser verdade. A prioridade do exército é a queda dos verdadeiros ditadores do mundo, os Gorosei e Imu-sama. A gente vê um quadro super fofo, né? Logo depois do Rei Cobra falar que tem uma dívida com o Luffy, o Sabo ri e fala, realmente isso soa como meu irmãozinho. Toda essa relação entre Sabo, Luffy, né? Sabo, Luffy, Ace, Ace, Sabo, Luffy, Ace, tudo isso é muito especial, construído com muito carinho pelo Oda, e agora a gente recebe mais um payoff, né? Sabo sorri, e determinado e corajoso como sempre, ele pega o Rei Cobra nas costas e começa a sua desesperada escapada. O quadro, com todo o terror dessas figuras mitológicas de poder completamente desconhecido, distorcendo o espaço e exercendo uma pressão absurda no Sabo, é hiper bem feito, dando realmente um aspecto de medo e terror, solidão. Sabo nesse momento é apenas uma fagulha perdida na escuridão do controle de Imu-sama em seu território. O Rei Cobra implora para ser deixado para trás, mas enquanto o Sabo está determinado a salvá-lo, ele finalmente entende. As peças do quebra-cabeça se formam em sua mente, e ele deixa uma mensagem final para Luffy, a quem tanto deve, e Vivi, a sua herdeira, a futura comandante de seu reino,
e principalmente a sua filha. Essa é a minha frase favorita do capítulo, uma das mais lindas da história de One Piece, que certamente vai ficar marcada, vai ser uma daquelas frases que você lembra assim e sente, sabe? Todo esse momento é muito especial. Eu vou explicar por quê. Uma frase simples, mas que carrega um peso colossal, uma complexidade infinita, tanta emoção e tanto sentimento. Naquele momento, o Rei Cobra diz: nós também somos D. Deixa eu tentar explicar esse significado. No contexto, o que só dá pra ser compreendido passando de página, na verdade, o Cobra tá parafraseando a carta de 800 anos no passado, exatamente o que Lily escreveu para sua família. De certa maneira, por sua última vez, ele tá passando a tradição em frente, não através da carta em si, mas agora através do Sabo. E essa frase, nós também somos D, significa muita coisa. Literalmente, significa que a família Nefertari compartilha a mesma ancestralidade daqueles que comandaram o reino antigo. Todos os Nefertari também são D, também são inimigos naturais de Deus, também vão trazer tempestade, também vão mudar o mundo. Mas, em um sentido mais amplo, nós também somos D pode ser expandido para cada pessoa oposta ao governo mundial. A vontade herdada é imparável. E se ela é imparável, se nem o tempo consegue impedir isso, certamente não são os laços sanguíneos e hereditários que impedem a vontade dos D. E a maneira que o Oda representa isso é simplesmente genial. Uma criança de origem nobre sentada com Monkey D. Luffy e Portgas D. Ace, debatendo sobre seus nomes. Luffy fala brincando que não liga pro seu, que o próprio Sabo pode ter um D também, chamando ele de Sa-de-Bo. Uma brincadeira tão boba, mas que significa muito. O Oda tá querendo dizer que qualquer um pode ser um D. Basta estar contra o governo mundial e Musama. Basta estar aliado à verdade, à vontade das pessoas, à justiça. Isso é o que significa ser um D. E é exatamente isso que Cobra entende ao parafrasear a carta de sua ascendente perdida. É extremamente poético e lindo, mas com o típico drama de One Piece, uma seta que podia muito bem ser o rabo de um diabo atravessa Sabo e também acerta o Rei Cobra, o fazendo cair no chão. Mas ele corajosamente não para de parafrasear Lily. Com toda a sua vontade, sabendo que vai morrer, mas carregando a vontade dos D, ele brada a mensagem completa. Os poneglyphs devem ser protegidos. Levante a bandeira do amanhecer para o mundo. Assinado Nefertari D. Lily. Assim como o professor Clover bradou perante os agentes do governo, o Rei Cobra se torna um monstro, um terrível monstro gigantesco, poderoso e corajoso o suficiente para gritar algo que toda a humanidade teme sussurrar nos mais discretos cantos. Mas ele não é um monstro. Ele é apenas um humano, idoso, doente, cansado, que em seus últimos momentos não vai ser lembrado por nada disso. Ele vai ser lembrado como o homem que foi até o fim para honrar sua família e, consequentemente, honrar a todas as criaturas vivas que se opõem a Imur-sama. Nesse momento, Rei Cobra foi maior que o mundo. Esse é o ápice da tensão no capítulo. O Sabo escapa e o Rei Cobra morre. Ele morre, mas a verdade sobrevive. No entanto, na lateral do salão do trono vazio, através de um buraquinho na parede, alguém espia atentamente, tremendo tanto que desperta a atenção dos Gorosei em suas formas monstruosas. Antes de entrar no Apol, cara, que momento do Rei Cobra e que momento épico pra história de One Piece. O cara faz um paralelo maravilhoso com o professor Clover, se opõe a esses monstros gigantescos, a Imur-sama, os Gorosei todos transformados. E cara, mesmo velho, mesmo doente, mesmo numa cadeira de roda, ele fica em pé, ele se mantém firme, porque nesse momento ele defende tudo que ele mais ama e tudo que ele mais acredita. Ele não defende só a filha dele, ele não defende só o nome da família, ele defende a todos nós. E é isso que significa nós somos D também. Nefertari D. Lily está mandando uma mensagem não só para sua família, mas para todo mundo. Todos os que se opõem ao governo mundial e à tirania de Musama têm que se unir para que o mundo novamente possa viver a verdade, a história e a liberdade, como o Oda já botou nos pilares do mangá. Mas, no momento galhofa, não é nada mais nada menos que o Apol, que ao notar que foi notado, sai correndo de maneira desesperada, sabendo que seu destino pode instantaneamente se equiparar ao de Cobra. É legal ver ele reconhecendo que odiava o cara, mas que não consegue virar um completo otário. A essa altura, já somos simpáticos essa figura tosca que é o Apol pós-time skip. Talvez um dos personagens mais medíocres em atitude na obra, cheio de mesquinharia e crueldade, mas que agora vemos com uma luz positiva, já que ele quase foi cegado pela luz da verdade. E já que a gente tá numa vibe mais relax, eu vou agora revelar pra vocês qual é a verdadeira fruta de Musama. E eu tenho ela aqui comigo agora. A gente viu como em Musama aparece essa figura gosmenta, disforme. Eu sei exatamente o que é isso. Isso aí é a Akuma no Mi do Mercúrio. Olha que incrível, cara. Eu tenho aqui a Akuma no Mi do Mercúrio. Eu só não comi ainda porque eu sou humilde. Mas o maravilhoso Felipe Simeone, que é membro do canal, ele fez pra mim no Amigo Secreto. Inclusive, se quiser virar membro,
agora é a hora, né? Olha as pessoas incríveis que são membros do Chapéu de Palha. Felipe, muito obrigado. Os membros também fizeram essa camisa, eles são maravilhosos e se você se tornar membro vai ser muito bem-vindo. Mas fora isso, já viu o Exterminador do Futuro 2? Então, é basicamente isso aqui. É a Akuma no Mi do Mercúrio. E é isso que Muzama tem, com certeza, né? Fala a verdade. Na Távola Redonda, referências às lendas arturianas. O Hamburger faz uma piadinha sobre a ausência do Rei Cobra e o Apol, o que gera discretas risadas dos outros monarcas. O Oda faz questão de mostrar o Rei Dodo e o Rei Netuno preocupados, porque a esse momento eles acabaram de ir contra o governo mundial. Eles pediram a abolição do sistema Shichibukashi. Então eles estão medo de qualquer tipo de represália que o Rei Cobra possa ter sofrido. E eles têm razão. O instinto deles não tá errado. O Rei Cobra rodou porque ele sabia demais. Eles também mencionam a questão da independência dos 4 países na Aliança Norte, que provavelmente é uma referência à rebelião das 8 nações. Foi mencionado em alguns capítulos e que também confirmou que envolvia Lulusia. Teve seu território apagado da história pela arma de Imu. Shirahoshi e Fukaboshi conversam, né, tentando manter a irmãzinha longe dos Tenryubitos malucos, e aí a Shirahoshi lembra com saudades da Vivi, que no momento foi basicamente sequestrada pela CP9, que foi elevada a CP0, né? Basicamente, Jabra, Califa e companhia estão tentando manter a princesa Vivi segura, até que ela seja desaparecida oficialmente e se torne um mascote dos Tenryubitos, uma escrava, assim como Kuma foi, ou talvez até pior. Palavras frias e duras de Califa e Jabra. Mesmo assim, ela ainda faz questão de perguntar da Shirahoshi, que como sabemos está bem graças à intervenção de Sai e Léo, além do Myosgar. Outro ponto importante do enredo é que eles se identificaram como subordinados do agora Yonkou Luffy, que certamente vai gerar repercussões graves. Acho que é possível que vejamos um embate entre a Grande Frota e os Cavaleiros Sagrados em breve. Sabe que tem esse grupo que defende os Tenryubitos acima de tudo. A gente sabe que o Sai e o Léo acabaram de descer-lhe o cacete em um Tenryubito e estão por aí gritando que eles são parte da Grande Frota de Yonkou. Certamente isso não vai dar bom e pode ser o início do grande conflito entre a grande frota do Chapéu de Palha e o governo mundial. Realmente uma guerra declarada de vez. A não ser que de alguma maneira o Myosgard consiga mediar a situação. Outra parada que foi maravilhosa foi o Fujitora ter enfrentado o Aramaki por ter deixado o exército revolucionário libertar os escravos. É o Fuji foda, né? É a lenda. Chora, Aramaki. Você que é escravo, irmão, mete o pé daqui. Escravo é o caralho. O Fujitora, ele continua seguindo a sua moralidade, que não é exatamente a parte da marinha, mas que muitas vezes toma desvios para não beneficiar os Tenryubitos e o governo mundial. Vivi começa a planejar sua escapatória, até que do nada o usuário da Baku Baku no Mi, o Papatu do Apol, quebra a parede e começa a mastigar os detritos. Vivi tem uma ideia, e na hora já se agarra na locomotiva insana, que escapa para o choque da sua esposa. Deve ter ficado com ciúmes da situação, sem contexto. Mais uma gagzinha gostosa do nosso querido Oda. Gente, e esse foi o capítulo. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral. Para! Preciso falar mais uma coisa antes de partir, e ela é muito importante. Agora eu vou revelar como Shebek, Barba Negra e Imu são na verdade a mesma pessoa. Bom, o que a gente aprendeu hoje? Imu-sama era um dos 20 reis que fizeram um pacto, né? Legal, bem legal. Só que existe uma questão aí. Se ele era um dos 20 reis, traiu todos e se tornou rei do mundo, exatamente isso que Shebek provavelmente tentou fazer. Ele foi expurgado da vida em God Valley, né? Desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu com Shebek. Mas a gente sabe que Barba Negra, que é dono do sabre de Shebek, né? Que é o dono da vontade herdada de Shebek, está tentando se tornar um reino legítimo, parte do governo mundial, né? Fazendo com que Hachinosu seja elevado, justamente para que com um assento no Reverie, sendo um desses monarcas poderosos, ele possa dar um golpe e se tornar o único homem que se senta no trono vazio. A gente não sabe se ele sabe, de fato, da existência de Mu, mas a gente sabe que o Barba Negra é hiper ganancioso, hiper ambicioso e que ele tá atrás de tudo. E se tudo envolve ser rei do mundo, como Sengoku falou que Shebek queria ser e como ele carrega o sabre de Shebek, é muito possível que esse seja o endgame, né? O plano final de Barba Negra. Galera, esse foi o review. Alan, muito obrigado, edição fantástica como sempre, você é muito especial. Todo mundo que assistiu, que chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, deixa o like, se inscreve. O YouTube não para de tentar tancar nosso canal, spamando shorts na home. Então, se você puder colaborar de qualquer maneira, a gente fica eternamente grato, seja até chegando na lojinha, pegando uma camisa, enfim. É isso, galera. Eu sou o Derek, muito obrigado e valeu! E não vai ter pó de palha, porque senão deixa de ser secreto. Valeu! Pó de palha secreto, esse é só pra quem é os cria, os malandros, os espertos, os gênios. Eu estou aqui exausto, eu não comi, eu estou trabalhando há 10 horas. Dane-se, eu falo de One Piece, você não tem que ter simpatia por mim, tem que ter simpatia pelos outros. O fato é o seguinte, irmão, que capítulo brabo, eu gravei com o jogo do Botafogo tocando aqui atrás, Tiquinho Soares metendo gol, eu fico feliz pelo Fogão. Fogão, tudo de bom, Fogão.
E amanhã eu vou hoje, né, no caso, eu vou no jogo do Flamengo. Tomara que o Flamengo não tome a surra do Fluminense comigo lá. É isso, galera. Eu sou o Derek, valeu!